Neste vídeo, falaremos sobre uma das tradições mais curiosas, digamos assim, da Europa moderna: o imposto da igreja. Pensa só. Num continente que se orgulha de ser secular, o Estado, ele mesmo, cobra um imposto para financiar a igreja. Parece meio contraditório, né? Pois é. Vamos entender direitinho como e por que esse sistema ainda está de pé. Pois é, muita gente, principalmente quem não mora na Europa, fica de queixo caído quando descobre isso. Funciona assim: em vários países, se alguém é membro batizado de uma das grandes igrejas, uma parte do imposto de renda dessa pessoa vai direto para a igreja. E não importa se a pessoa frequenta os cultos ou não, é automático. Vamos ver então como essa engrenagem toda funciona. Bom, para começar, vamos entender a mecânica por trás disso. E olha, não é nada informal, viu? Nada de acordo de cavalheiros. É uma estrutura fiscal oficial mesmo, totalmente integrada ao sistema de arrecadação de impostos de cada país. Esse sistema de imposto, que é obrigatório para quem é membro registrado, existe em vários lugares. A lista é grande, olha só: Áustria, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Suécia e até na maioria dos cantões da Suíça. É algo bem mais comum do que a gente imagina, especialmente ali nos países germânicos e nórdicos. E claro, isso acaba sendo uma fonte de grana fundamental para as igrejas de lá. Agora, o mais interessante é que a forma de cobrar varia bastante. Na Alemanha, por exemplo, a taxa é um percentual do imposto de renda que a pessoa já tem que pagar de qualquer jeito. Já na Dinamarca, na Finlândia, a coisa muda. É uma porcentagem da renda tributável total, ou seja, do salário bruto tirando as deduções. No fim das contas, isso quer dizer que o valor pode ser bem diferente dependendo do país. E, gente, a gente está falando de muito, mas muito dinheiro. Para se ter uma ideia, só na Alemanha, as igrejas católica e protestante juntas arrecadaram quase 12 bilhões de euros em um ano só. Isso dá uma noção da escala gigantesca do sistema e, claro, do porquê ele é tão crucial para manter essas instituições funcionando. Ok, aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Quem é que continua pagando esse imposto e por quê? Especialmente hoje em dia, com tanta gente mais cética. Bom, as respostas não são tão simples quanto parecem. Olha, os números são de cair o queixo. A maioria das pessoas nesses países confirma que paga o imposto. Na Dinamarca, são 80% dos adultos. E até na Suécia, que é um dos países mais seculares do planeta, quase 70% dizem que pagam. Isso meio que joga um balde de água fria naquela ideia de que todo mundo está abandonando a religião em massa, né? E aqui tá o pulo do gato. Não é só quem vai à igreja todo domingo que contribui, não. Muita gente que nem pratica a religião e até alguns que se dizem não religiosos continuam lá no sistema. Às vezes por costume, por inércia ou até por um sentimento de que é um dever cívico. Uma das teorias mais fortes para explicar isso é que muitos europeus enxergam as igrejas quase como um serviço público. A ideia é que elas contribuem para o bem de todo mundo, sabe? Ajudando os mais pobres, cuidando de prédios históricos que são lindos, unindo a comunidade. Então, nesse raciocínio, pagar o imposto vira uma forma de apoiar todo esse trabalho social. Mas óbvio que nem todo mundo sabe disso, especialmente quem vem de fora. Tem uma história famosa do jogador de futebol italiano, o Luca Toni. Quando ele se mudou para a Alemanha, tomou um susto. Recebeu uma conta retroativa do imposto da igreja de 1,7 milhão de euros. Imagina só. A frase dele depois disso resume perfeitamente o choque que muitos estrangeiros sentem. E tudo isso leva a gente para uma grande questão. Será que ter que pagar para ser membro da igreja acaba empurrando as pessoas para fora dela mais rápido? Ou seja, será que o imposto acelera a secularização? A resposta que os dados dão é bem surpreendente. A teoria parece fazer todo sentido, né? Se custa dinheiro, mais gente vai querer sair. Só que, quando a gente olha os dados, a história é outra. Uma pesquisa do Pew Research Center mostrou que não existe uma ligação direta. Os países que têm esse imposto não estão se tornando seculares mais rápido do que os outros. E a prova mais clara disso é que os países que tiveram as quedas mais fortes no número de cristãos, como a Bélgica e a Noruega, nem têm esse sistema de imposto. Então parece que a secularização é um movimento muito maior, que tem a ver com outras coisas. Apesar de toda essa força, o sistema do imposto da igreja não está livre das pressões do mundo de hoje, não. Essa tradição antiga está enfrentando desafios cada vez maiores, e de vários lados. E sair do sistema não é tão fácil quanto parece. Não é só chegar lá e falar não quero mais. Tem toda uma burocracia para cancelar o registro. E as consequências podem ser bem sérias. Na Alemanha, por exemplo, se uma pessoa para de pagar, a Igreja Católica pode negar sacramentos e até o funeral religioso. Eles tratam isso como uma saída oficial da fé.
Então, os desafios são muitos. Tem grupos ateístas fazendo campanha pesada para o pessoal se descadastrar. Existem batalhas na justiça o tempo todo. E talvez o mais grave de tudo, os jovens de hoje têm muito menos interesse em se filiar a uma igreja. Isso, claro, ameaça toda a base de arrecadação para o futuro. Então, no fim, tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental. Esse imposto da igreja é só uma relíquia de um tempo que já passou? Ou é um modelo inteligente para financiar o bem social que essas instituições religiosas ainda fazem? O debate sobre o futuro desse sistema, na verdade, reflete uma questão ainda maior. Qual é o lugar e o papel de instituições tão antigas como a igreja numa sociedade que muda o tempo todo, cada vez mais rápido? Fica aí a reflexão. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.